Se a gente tiver um outro filho, vai ser concorrência desleal. Porque o amor que eu dei por ele é tão grande, só que aí Deus já sabe. Me mandou uma filha. Oh, meu Deus do céu. Dá o sabedor de um negócio. Mas quando eu dou o sabedor, eu sou organizada. Eu estou organizando uma piscina, que é mulher. Nossa. A dedicatória, conheci coisa mais carinhosa. Doutora Marisley, é um prazer para a Egresso transmitir mais um evento e com certeza com sucesso que será esse de hoje, uma homenagem justa ao professor Licínio, entre outras atividades. Então, com a palavra, nossa presidenta. Bom dia a todos. Estamos aqui com a gentileza da Academia Guarani, a Casa do Cabelo Pacheco, o nosso projeto Trajetória, Voz e Memória. Queremos agradecer demais o apoio e a realização mesmo da Centro de Goiás, a Sociedade de Realização das Digitais. Então, obrigada, Sasha, muito obrigada por esse momento. Hoje nós estamos aqui recebendo vai fazer vai falar sobre o seu amor, e olha para isso, as obras de arte. Temos aqui hoje nessa exposição de Rosi Cardoso, gente, que coisa incrível. Rosi Cardoso também, e de Carol Borges, e depois nós teremos Ana de nosso querido Francisco de Goiânia, essas listas com E ele é bom para poder escutar mais. Ele foi da Valeu. Tá. Vamos ver se a gente pega a Rosi. Rosi. Pode chegar aqui, pode vir. Rosi, o que você tem a dizer? Agorinha começa a programação e nós já estamos filmando. Bom, meu querido Eleomar, traz para nós a alegria de estar aqui na Academia Guarani, é um prazer imenso. E mais ainda num dia como o de hoje, onde a gente vai trazer várias pessoas falando, contando histórias, homenageando os seus patronos, com obras de arte, de Carol, então, assim, a gente fica muito feliz de participar desse acionamento da cultura de Goiânia e de Goiás. Porque a cada momento que nós participamos desses momentos, nós nos tornamos cada vez melhores, porque a gente se torna útil. E ser útil é sempre muito bom, ainda mais quando a gente é útil na cultura de Goiás. Muito bom. Rosi, a Narcisa está mandando um abraço aqui no chat, tá? Obrigada. Um abraço, meu carinho. Tá. Você pode comentar, nós temos um tempinho aqui, você pode comentar os quadros que você está expondo aqui, eu foco e você comenta, pode ser? Então vamos lá, o primeiro... Essa tela, eu fiz essa tela é uma das obras da série chamada Lata d'Água na Cabeça. Bom, quando a gente fala Lata d'Água na Cabeça, a gente pensa logo que é trabalho, que é algo pesado, mas não, foi perspicácia. Então eu foquei dentro desse momento mulher, eu fui focando todos os pontos os quais essa mulher vive e passa. Essa tela em especial, eu fiz referenciando, né, a mulher que
Quando tem qualquer problema de saúde, no caso aquele peito vermelho seria algo que a marcasse enquanto dor, seja dor física, seja dor emocional, que ela consegue sair de dentro dela, tanto é que o risco das imagens, a silhueta, é como se ela conseguisse sair de dentro da dor e transformar-se em outra pessoa. Ser corajosa a ponto de multiplicar em muitas para superar todas as dificuldades. Olha que privilégio, hein? O comentário da própria autora da obra, ao segundo quadro. O segundo quadro refere-se a mulheres, né, que essas sim estão com algo na cabeça, ou uma trouxa, ou uma lata, e essa questão de estarem carregando esse peso na cabeça, com esse equilíbrio, né, tem a de lá que está com um bebê até pendurado nas costas, é essa condição da mulher corajosa, que mesmo não estando carregando esse fardo na cabeça, ela tem a condição fictícia da responsabilidade, que ela carrega eretamente, com os pescoços alongados, os ombros avultados, na condição de estar cada vez superando todas as dificuldades. Tá vendo o privilégio desse comentário? Terceiro quadro. Olha, aquela tela é uma tela que podemos falar que seria Enquanto Sonhar. Ela tem uma candura no olhar e a branquitude na pele. Ela é uma condição alva. Ao mesmo tempo que eu coloquei mulheres com peles escuras, eu também trouxe mulheres com peles bem esbranquiçadas. Não na condição apenas de ser pigmento, mas de ser alvas, leves, puras. E essa está cheia de pássaros envolvendo o seu corpo num fio, como se fosse um fio de alta tensão, mas que tem pássaros e flores nas mãos. Então, enquanto fios de tensão à sua frente, pássaros e flores te adornando. Obrigado. Hoje, ó, quarta e quinta tela. Estão lá, não, aquelas não são minhas. Ah, não, né? São suas, a sua aqui. Ah, tá. Tá ao lado do Emiliano ali, ó. Nós temos que chama Plenitude. Ela eu fiz um arrojo da mulher grávida que sonha com uma vida plena. E ao lado eu coloquei uma casa como se ela sonhasse com a sua segurança, porque ela vai ter um filho, né? Mas esse sonho, ele se esclareceu pelos cabelos que abriram, foi em forma de nuvem no céu. E no seu ombro, um pássaro significando a sua liberdade, o seu voo na sua imaginação, no seu sonho, na concretude dos seus desejos. Obrigado, Rosi. Tem uma quinta tela ali, não tem? Você já vai abrir? Ó, ela já vai abrir agora? Já vai abrir? Já vai começar? Tá, então dá tempo da quinta tela. Ali, ó, à direita. Quinta tela. Ó, depois eu vou focar direitinho, tá bom? A quinta tela. São duas mulheres que estão praticamente mutiladas. O rosto está perfeito, mas o corpo falta sempre algo. Elas estão, mas nem por isso a mulher, com todas as lesões, ela deixa de ser inteira. Porque as mulheres conseguem se reconstruir, né? Elas são como a fênix. As mulheres renascem sempre. Obrigado, Rosi. Sucesso, viu? Obrigada. Estamos aí. Um abraço. Eu fiz a entrevista, aqui ó, Rosi, eu fiz na consulta né? Aí eu estou muito ansioso para poder usar Que é isso? Maricilei. Então vai, Maricilei, ao vivo, hein? Ao vivo e a cores. Ela não vai participar? Ah. Olha. Tá bom, eu aguardo. Emiliano. Não sei
A Marisley que escalou você aí, pode, fica à vontade. Fala que tá tudo maravilhoso. Ao vivo e a cores, hein? Não, manda um abraço para o Anselmo. Aliás, ele pediu que eu o representasse, viu? Ele pediu que eu o representasse. Ele tem sessão agora, né? Eu falei, Leomar, dá um abraço naquele casal maravilhoso lá. Tá certo, pode ir. Fica à vontade. Na década de 70, muitos anos depois, surgiu a vida. Agora, um propósito. A Academia Goianiense de Letras é um presente para a Goiânia. Essa cidade que nos acolhe, um grande projeto de acolher os seus estudantes, acolher a cultura goiana, levar essa cultura para o Brasil, para o exterior. Então, é uma tentativa de fazer com que os escritores possam cada vez mais se expressar ter suas opiniões, através da poesia, da prosa, da crônica, é um momento histórico que nós estamos vivendo, um momento que a Academia Goianiense vai se consolidando, graças ao amparo, ao apoio da Academia Goiana, estamos fazendo. Essa aqui é recuperar ficou seca. Realmente é uma alegria poder fazer que seja esse presente para essa nossa educação, merece nossa política. E embora a academia seja para os militares escritores, a grande inspiradora, Obrigado. Ó, e acaba de falar o primeiro presidente da Academia Goianiense de Letras, seu fundador, seu grande inspirador. Obrigado pelo depoimento. Participando das reuniões, a academia está aberta para toda a comunidade, não só isso, mas em todas as cidades do estado. Goiânia representa o que é de melhor que nós temos. Então, a comunidade participar da nossa dos nossos projetos culturais, da nossa atividade, visam realmente motivar a criança, o jovem, o adulto, o idoso, as competências de si, a beleza espiritual, a poesia, que é sonho, que é a fé, que é o amor, que é a esperança. Tudo isso simboliza o resultado do nosso através da mesa, da arte. Ó, eu quero falar para o casal que o que depender da gente, do canal da Egressos, pode contar que a gente vai transmitir sempre, que é um programa excepcional que merece, o goianiense merece assistir a atividade de vocês. Parabéns. É isso aí, obrigado. Me falaram isso. Depois você não vai reclamar. Tá bom. Será uma honra.
Isso aqui eu já acertei. Essa transmissão. Mas esse vídeo que eu tô te pedindo, conversando com você, é um documentário. Entendeu? Um documentário que é um projeto nosso. Depois Tá, aí eu vou dar tá bom. Olá, bom dia. Quero convidar a todos a tomarem seus assentos, a iniciarmos essa manhã da nossa Academia Goianiense de Letras. é o roteiro. Você está com Esse é cópia? Depois eu Eu mando pra você, eu vou te salvar. Eliomar, eu peço. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à Academia Goianiense de Letras, neste ano de 2025, que celebramos o Ano Cultural Geraldo Coelho Vaz. E temos a alegria de realizar o projeto Trajetória, Voz e Memória, contemplado pelo edital de manutenção de espaços culturais no âmbito da Política Nacional Altiplano, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura e do Ministério da Cultura. Então foi, eles fizeram É uma iniciativa dedicada a valorizar os caminhos percorridos por nossos autores, suas vozes singulares e as memórias que permanecem vivas em nossa história. Este é um momento de celebração da palavra escrita, da tradição literária e da preservação da cultura. E para a abertura oficial desta manhã literária, convidamos a presidente, doutora Marisley Espíndola Brasileira. Peço que receba uma salva de palmas. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Que alegria estarmos aqui nesta manhã de literatura, de arte, de cultura, de ciência. Quero ser breve, agradecendo a Secult Goiás, na pessoa da secretária, doutora Yara, e também toda a sua equipe. Quero agradecer ao doutor Edenor por ter autorizado aqui, em nome da Academia Goiana, as nossas ações aqui na Casa Altamiro de Moura Pacheco. E dentro da nossa fala, além de agradecer a todos os presentes aqui, a família também do professor Licínio, nós falaremos a respeito dele daqui a pouco, com o panegírico, Luiz Otávio, que falará a respeito do seu patrono, Rosi e Carol, que são as responsáveis pelas obras de arte, e quem fará o panegírico será o nosso acadêmico, Dr. Abílio Vôlei. E quero trazer boas notícias. A primeira delas é que, com a venda do carro ofertado pelo TRE na figura do nosso acadêmico Dr. Luiz Cláudio Benfica Braga, eu gostaria de ficar por favor. Nós compramos uma sala. Essa sala no edifício Itamaraty. Então, procuramos uma sala e encontramos no edifício Itamaraty, estávamos lá olhando e conseguimos comprar uma sala pela metade do preço. Uma sala que foi vendida praticamente pelo preço do carro pelo Dr. Edenor. E eu gostaria de convidar os dois aqui à frente para que eu pudesse mostrar e prestar contas ao TRE a respeito do Dr. Luiz Cláudio, Dr. Edenor,
a respeito, porque eu preciso prestar contas, né, a respeito dessa compra. E eu gostaria que viesse aqui também, além do Dr. Edenor, Dr. Luiz Cláudio, Emílio brasileiro, porque ele que foi atrás de pedreiro, de pintor, de tudo que vocês imaginarem para poder adequar essa sala. Esse homem foi um herói. E cadê Patrícia, Amanda e Leandro, que eu quero que fiquem de pé também, porque sem vocês, essa mudança, tudo isso não seria possível. Então, por gentileza, vocês aqui à frente. E também o professor Mauro, nosso arquiteto, nosso gerente administrativo, que muito fez também, muito está fazendo por nos auxiliar nessa processo. Gente, eu estou esquecendo alguém porque foi uma loucura. Então, eu passo as mãos agora do Dr. Luiz Cláudio, uma cópia da escritura. Agora, a Academia Goianiense de Letras tem uma sede jurídica que é o escritório. Então, muito obrigada. As mãos abençoadas do Senhor foram importantes para que essa ação fosse também conduzida pelo Dr. Edenor Aires, capitaneada aí por Emílio, para que isso acontecesse. Muito obrigada. Então, o nome da sala. Então, ficávamos assim, a sala, organiza a sala, a sala, limpa a sala, e pinta a sala, e fio da sala. Gente, vocês vão conhecer essa sala. É maravilhosa. Vocês vão descobrir o que significa comprar uma sala pela metade do preço e ela valendo o triplo. Vocês vão conhecer. E aí o tempo todo a gente falando assim, vamos lá na sala do Edenor, a sala do Edenor, sala do Edenor, sala do Edenor. Ficou o quê? Sala Edenor. Meu vice-presidente e responsável pelo cerimonial, posso passar o microfone aqui? Pode? Não, eu só quero cumprimentar a academia, o professor Marisley, o vídeo, os demais colaboradores, na medida que estão aproveitando os espaços que nós temos para dar visibilidade e dar expressão à academia. Ficou aqui durante esse tempo albergado, aqui, recebido com muito carinho por nós. E agora surgiu essa oportunidade, que eu tinha uma sala ali que não estava usando e estava cheia de depósitos de livros velhos. Aí eles falaram para mim que estavam querendo comprar uma sala procurando por lá mesmo. Eu falei, não, então vai ser a minha sala. Então eu vejo por um preço simbólico para que a academia possa ter um endereço jurídico, né? Eu creio que isso é só um passo no futuro até a grande sede que a academia certamente terá um dia. Por enquanto, essa aí é uma pontapé inicial. Então, meus agradecimentos, sobretudo, uma coisa não foi pleito meu, botar meu nome lá, eu penso que quando põe nome a gente fica perto de morrer. Mas eu agradeço essa gentileza e essa bondade do Dr. Abílio e do Dr. Marisley, botar meu nome lá. Espero que não desonre aquela sala. Obrigado, Edenor. A todas e a todos, o meu cordial bom dia. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, aqui me representado, não fez nada mais, nada menos do que já deveria ter sido feito. Esta doação do período, que agora teve um desdobramento da aquisição da sala, para que a academia tenha uma referência física
endereço e possa pagar IPTU, que é mais interessante do que pagar IPVA, foi um gesto que, de há muito, eu já cogitava de implementá-lo, muito antes de chegar à presidência do TRE. Não só por uma posição pessoal, uma afetação que eu tenho pelos segmentos culturais, mas também porque hoje a política institucionalizada do Conselho Nacional de Justiça, a atuação dos tribunais nos segmentos de memória e cultura. E foi, com a minha chegada, o casamento que tenho como ter feito e que tenho certeza jamais será alvo de divórcio. Então, a minha participação foi modesta, despretensiosa, mas quero crer, para mim, com bastante significação, prestigiar aqueles segmentos, essas confrarias, por exemplo, a Academia Goianiense de Letras, que atuam estes segmentos, essas academias, na difusão da cultura, no implemento de políticas culturais e expandindo todas as nossas atividades em todos os ramos, porque se toda forma de amar vale a pena, toda forma de praticar cultura vale a pena. E usando, e talvez quebrando o protocolo, talvez não seja o ideal, mas de forma informal, eu já comuniquei à nossa querida presidenta que dia 26 de setembro o TRE, em conjugação com a Academia Goianiense de Letras, fará um belíssimo sarau aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral, com todas as apresentações que se fizerem necessárias, com a apresentação musical a cargo do nosso querido músico da Heráldica Vila Boa, Marcos Jardim, e com outras atividades. Os frases e cofreiras que se dispuserem, eu gostaria que se disponham a apresentar, reclamar poemas, fazer registros, se manifestar de alguma forma, e lá estejam, e os comunicados oficiais serão direcionados. Eu já disse à presidenta Marisley que os convites serão expedidos logo no TRE, da academia e dos patrocinadores que hoje estão aí de mãos entrelaçadas conosco. Faço esse registro, comovido, e apresento os meus agradecimentos. Muito obrigado. Muito obrigada. Estou passando o microfone aqui, mas nós estamos no aperto, mas São Mauro. Bom dia a todos, né? Esse foi um esforço muito da professora Marisley, da academia todo, né? A ajuda do esmagador, do Cláudio, a aquiescência do Dr. Adenor, que ofereceu aquela sala com um preço simbólico, importantíssimo. E nós estamos trabalhando agora para conseguir a sede definitiva. Nós já começamos essas conversações. Eu já tinha uma conversa agora para o dia 10 de setembro, nós temos uma reunião aí para falar sobre isso, sobre a doação de uma casa, um imóvel para abrigar a academia de forma definitiva. Né? Provavelmente vai precisar de reforma, mas nós vamos buscar os patrocínios, vamos buscar todas essas providências. Né? Então, eu agradeço, e eu sei que isso é um trabalho conjunto, um trabalho de todos vocês, né? E nós compomos a academia, né? E a academia precisava de um endereço fiscal, estava na parte da doutora Marisley até a data da compra do imóvel, e agora nós temos uma referência jurídica, temos um endereço fiscal, né? Para que a academia fique mais abrigada e mais organizada. Né? Muito obrigado a todos. Goiânia merece. Essa academia surge devido ao amor que temos por Goiânia. É o nosso amor por Goiânia que faz com que essa academia continue e prossiga. E como eu tinha dito aqui antes, a academia tem dois momentos, antes e depois do Dr. Dino Aires.
No dia da compra, esse ano 2025 eu não me emocionei com nada. Não é que eu seja um gelo, mas realmente no dia que nós fechamos o negócio, foi um momento que eu me emocionei. Eu falei, meu Deus, isso foi de forma natural. Então, é mais do que um amor à literatura, é amor por Goiânia. Nós amamos Goiânia. É o nosso amor por Goiânia que faz tudo isso. Por isso, nós agradecemos, doutor Linor, o seu amor por Goiânia, o desembargador Luiz Cláudio, o seu amor por Goiânia, o nosso querido diretor, doutor Mauro, nosso presidente, eu não chamo o Leandro de vice, é nosso presidente. A academia tem 2 presidentes, a mulher e o homem, né? Nosso presidente Leandro. E agora eu vou passar a palavra aqui para nossas queridas Amanda e Patrícia. Muito obrigado a todos. Bom dia, né, a todos. O senhor Emílio falou uma coisa de emoção. Emocionada eu fiquei quando eu peguei a sala que ele arrumou. Realmente, quando eu abri a porta, eu falei assim, Patrícia, vem cá para você ver como que está linda essa sala. Realmente eu fiquei emocionada, porque ela estava um brinco. Ele pintou, ele arrumou tudo. E quando a doutora falou que nós íamos mudar daqui, eu falei, doutora, eu estou com desânimo de mudar. Voltar de férias e ter que mudar, estou desanimada. Mas quando ele pegou toda a função e organizou e fez, realmente eu fiquei emocionada. Porque talvez seria eu que iria fazer. Mas ele assumiu todo o papel. Então, nós duas, tanto eu quanto ela, agradecemos muito a ele, né, pelo papel que ele tomou, pela atitude que ele tomou frente e fez tudo que nós deveríamos ter feito. Mas ele fez por nós. Então, o meu agradecimento a ele, ao Sr. Leonor e à doutora pela confiança em mim e na Amanda. Parabéns, Marisley, pelo poder de execução, de conseguir encontrar caminhos mesmo onde às vezes você não parece que está assim, tão disponível, mas encontrou um caminho e resolveu um problema de anos. Então, parabéns por essa capacidade. Obrigada a todos, obrigada a você também, Leandro, porque ele providenciou mudança. Né? Mudando de tudo para lá. Pode contar? Marcome da Kelps. Estamos juntos. Os braços fortes dos operadores. Carregar as caixas. Os trabalhadores. Então, agradecimento a cada um. Então, muito obrigada. Vocês podem. Eu gostaria de pedir ao presidente do Tribunal de Justiça para manter o desembargador Luiz Cláudio por mais uns 10 anos no TRE. Porque precisamos disso, né? Afinal de contas, ele é o presidente do TRE, né? E também ele é o presidente do TRC, Tribunal Regional da Cultura, né? Muito obrigada. Podem ficar à vontade. Últimos avisos, meu cerimonialista. Vocês estão cientes, aviso aos acadêmicos, vocês estão cientes que nós estamos organizando a revista dos patronos, certo? Quem já fez a tarefa? Revista Patronos. Logo, logo vai ficar pronta e vai ficar linda. De cada acadêmico. Só que nós começamos a fazer isso por conta própria, mas não ficou bom. Os 40 patronos, 40 acadêmicos, mais os membros correspondentes. Então são quase 50. Então é um trabalho hercúleo. Nós não temos esse RH para fazer. E tudo isso. Mas nós começamos a fazer. Então por isso que eu coloquei o formulário lá no grupo, para você preencher seu nome, sua data de nascimento. Qualquer coisa a gente pode ajudar. Então nós temos que fazer esse cartaz até final de setembro. Vai ficar lindo, com a sua foto e tudo mais. E estamos também organizando o e-book, né, que já passamos aí
A Amanda está juntando as informações, nós também, desde 2005, vamos criar um e-book, que é a história da academia desde 2005. Coloquei lá no grupo para vocês olharem também. Maria Evelina está nos ajudando na revisão, Giovanni também. Por que eu falo assim? Veja lá, vou colocar de novo, veja lá o que é que tem. Porque já a pessoa fica pronta e depois você fala, cadê o que não tem? Ou então a única foto que tem eu saí assim. Então, e também estamos organizando curta-metragem, sim, da Cruz está ajudando nisso. Curta-metragem é um filme mesmo sobre a história da academia, gente. Eliomar também está ajudando, então, gente, é muita coisa. Vocês serão convidados a gravarem um vídeo de 1 a 2 minutos sobre a sua história com a academia. E também, para finalizar aqui minha parte, gostaria que ficasse de pé os candidatos a membros correspondentes, juntamente com seus padrinhos. Então temos aí Ana Kelly, Daniana, Randes e Rômulo Vaz. E o Eliomar, que é uma coisa, então, os padrinhos também fiquem de pé. Então, cadê o seu padrinho, que é o Maurício? Faltou. Mas ele me justificou alguma coisa aqui no privado, não tive tempo de ver. Então, muito obrigada por vocês continuarem frequentando a Academia Goianiense de Letras. É assim mesmo. Vai se aproximando, frequentando, participando, sendo membro ativo. Logo, logo, em setembro, nós organizaremos a posse de vocês. Então, comecem a estudar a biografia de vocês e a biografia do patrono. Ok? Muito obrigada. Seu memorial. Palmas para essa turma, gente. Turma nova para chegar. Leandro? Vamos dar continuidade agora. Obrigado, presidente. E agora eu quero registrar, né, a presença aqui das autoridades, pessoas importantes aqui, o próprio desembargador Luiz Cláudio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Eliomar Pires, presidente da Egressos da UFG, que está fazendo a transmissão desse nosso evento, Pedro Nolasco, representando o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, a família do Licínio Barbosa, a Leda Barbosa e Lourdes Barbosa, são irmãs do Licínio. Salve de palmas. O José Maria, que é esposo da Lourdes. Aliás, é isso. Faltou um papelzinho aqui de uma. E a Abadia Elisete Silva, que é esposa do Licínio. Salve de palmas, agradecemos a presença. E também a presença da Beth Caldeira, representando a Academia Feminina de Letras e Artes. E a Evelô Aires, presidente da Academia Goiana de Letras. E dando continuidade, quebrando o protocolo, Marisley, um minutinho, eu quero aqui imensamente agradecer. Eu recebi a Comenda Literária Antônio Almeida na segunda-feira, indicado por essa casa. É uma dupla honra em memória ao meu pai e ser homenageado com tão distinta homenagem. E eu quero agradecer também a presença de Dalton César, presidente do Lions Clube Goiânia Sul. E agora o projeto Trajetória, Voz e Memória. Nós já realizamos aqui durante o ano, né, diversas ações, saraus, lançamentos de livros, palestras, e até o fim do ano muito mais programação, como já até anunciado pelo acadêmico Luiz Cláudio. E agora eu quero convidar
as artistas visuais Rosi Cardoso e Carol Borges, que estão com essa exposição de artes aqui para uma breve fala. Uma salva de palmas. Rosi. Nossa, não pode. Carol, quer falar comigo? Pode falar. A gente tinha cantado essa pedra, sabia? Eu acho melhor não colocar, tá? Agora, ela está falando do lugar. Bom dia a todos. Depois do susto, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã linda de Academia Goianiense de Letras. Para mim é um prazer imenso participar desses momentos tão grandiosos, onde a gente soma com a cultura, o conhecimento, em todas a amizade, né? Esses olhares que cada vez nos abraçam, cada vez mais. Bom, eu e Carol nos sentimos orgulhosas de estar aqui participando desse momento. E eu, né, com algumas imagens dessa mostra chamada Lata d'Água na Cabeça. Mas aqui não só tem lata d'água na cabeça. Tem várias, são fragmentos, né, de duas grandes exposições que nós fizemos há um tempo atrás. Falar de mulher é falar de altivez, de coragem, de perspicácia, de vivacidade, de superação. E achei muito fácil falar disso nos pincéis, rebocando imagens, contando histórias em cada uma das imagens aqui retratadas. Pois, foi um longo de uma história, mamãe era uma fiel depositária das mulheres da rua da nossa casa. E ouvindo essas mulheres contarem as suas histórias, tristes, poderosas, importantes, eu gravei na minha memória histórias que um dia eu pude contar nos meus pincéis. E também nos meus singelos poemas, que nós lançaremos aqui um livro até o mês que vem, em que eu escrevi na minha adolescência. Eu tive a oportunidade de construir cada história que eu ouvia mamãe guardando para ela, tentando consolar o coração dessas mulheres sofridas que por lá passavam na porta da nossa casa e estavam sempre com o portão aberto para receber a todas. Então foi contando essas histórias que eu escrevi, mulheres, que eu pintei mulheres, somos muitas, somos muito, muita de quantidade, muito de muito forte. Em seguida, lata d'água na cabeça, que foi onde eu trabalhei essa perspicácia da mulher. Não lata d'água enquanto peso na cabeça, nem trabalho, mas coragem, perspicácia, essa altivez, e alongando seus pescoços para que jamais debruçassem, muito menos deitassem os seus ombros pontiagudos para baixo. Seria impossível deitar um pescoço tão alongado. Então foi assim, criando essa coragem dessa mulher que foi vibrando em todos os pontos possíveis. Eram 60 telas, hoje nós temos umas 12 mais ou menos, que são resíduos das que estão aqui. E em seguida trabalhamos mulheres que amam demais. Então o processo de trabalhar mulheres nos pincéis me faz muito feliz em trazer à academia. Obrigada, presidente, pelo convite, e a toda a diretoria, o meu abraço e muito grata. Carol. Bom dia a todos, eu sou Carol Borges, sou arquiteta e artista plástica, artista visual, né? Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar participando desse projeto incrível e belíssimo para a história da academia, pela honra de estar expondo juntamente com a Rosi, a querida Rosi Cardoso. O meu trabalho é montado, eu sou aquarelista, né? E também faço trabalhos com acrílico. E desde a faculdade eu venho fazendo estudos sobre patrimônio, né, principalmente em Goiânia e no estado de Goiás. E eu tenho uma série de pinturas em aquarela da arquitetura Arte Deco de Goiânia, né? Eu acho que a gente tem um cenário lindo na nossa cidade que precisa ser valorizado, precisa ser preservado.
e precisa ser divulgado, né? Antes que o entorno, a necessidade da cidade façam esses equipamentos que a gente tem se desfazer, né? E eu trouxe algumas obras que eu venho expondo sobre essa série, e eu não tenho muito assim o dom da palavra como vocês, mas eu espero muito que vocês gostem, e é feito tudo com muito carinho, e a minha pesquisa e a luta em relação ao patrimônio e a cidade e o urbano, ela é incansável e ela continua. E é isso. Obrigada. Parabéns, Rosi, Carol. E depois, visitem, né? Dê uma contemplada nos quadros que estão aí em exposição. E, em tempo, registrar também a presença da Sônia Ferreira, presidente do SECUP, que é Centro de Cultura da região Centro-Oeste, e dando continuidade ao projeto Patronos, que tem o objetivo de revisitar e conhecer os patronos de cada cadeira, resgatando histórias que dão vida à memória literária de nossa academia. Convidamos o acadêmico Luiz Otávio Soares, ocupante da cadeira número 21, cujo patrono é Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, para sua exposição e palestra. Salve palmas. Bom dia a todos. Eu fui indicado para a cadeira 21, estou muito próximo para a cadeira 21. Era o patrono grande, João Cabral de Melo Neto. Aí, quando veio a indicação da professora Alice Leite para falar sobre o patrono, tem formação suficiente. Aí, não, quando eu falei com a Patrícia, ela falou: não, o senhor acadêmico é Francisco Ferreira dos Santos Azevedo. E agora, hein? Aí tinha a indicação do doutor Aidenor. Ah, vou ligar para ele. Liguei e fiquei aguardando. Não tive muita sorte, mas a sequência me deu desesperado aqui. Então, o professor Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, goiano, foi uma boa indicação, porque promoveu goiano nossa, houve a substituição, a iniciativa estimada pelo presidente Aidenor Aires Pereira, extrair parte das informações do anuário histórico, geográfico e descritivo do estado de Goiás, organizado em 1910 pelo Francisco Ferreira. Em 2018, o Conselho Editorial da editora UFG, então presidido pelo professor Anton Corbatti Quinzela, editou a obra. O autor Francisco Ferreira dos Santos nasceu em 1875, na cidade de Goiás, onde faleceu em 1942. Só havia deixado a antiga capital do estado para cursar engenharia civil na Escola de Minas, em Ouro Preto. Das anotações desta academia consta
Seminário Santa Cruz, ambos da cidade de Goiás. Em 1930, passou a ser diretor da Escola Normal. Em 1930, passou a ser diretor da Escola Normal, instituição adotada pela maioria das organizações públicas e particulares brasileiras. Em 1933, contribuiu para a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, além do dicionário político. Já aos 64 anos, participou da criação da Academia Goiana de Letras, ocupando a cadeira 18, cujo patrono é o legário Hernando da Silva Pinto. Não tem muitos dados, eu procurei, fui na Universidade Federal de Goiás, consegui o anuário, que tinha dois exemplares lá, comprei um deles. Ou para alguém quiser, o último está lá. O anuário do Estado é dividido em parte literária, escrita pelo autor. Soneto, Cônigo Luiz Antônio da Silva e Souza. Eiro Prostrado, última poesia de Félix de Bulhões. Tragédia na Roça, conto de Ana Lins Guimarães Peixoto, nossa agora Carolina. A Hino, de Joaquim Xavier de Almeida. Época do Passado, de Higino Rodrigues. Nem Viver Nem Morrer, de Edmundo Barros. As Pérolas, de Braulio Prego. Romances, comentário de Almeida Júnior. Simile, de Leão Zegária de Jesus. Ave Maria, de Augusto Rios. Ave Regina, de Gastão de Deus. Em Convalescência, de Ricardo Paramos. Bom Dia, de Rodolfo Marques. 12 de novembro, mesmo, 12, né, na época, de Júlio Nunes. Galé da Dor, de Joaquim Bonifácio. Excêntrica, de Luiz do Couto. E Prisioneiro, de José Santana. No último excerto, a pesquisadora do CNPq, da Faculdade de Letras, Engenharia Artística de Camargo, comenta em longo texto o anuário histórico, geográfico e descritivo do Estado de Goiás, organizado pelo professor Francisco Pedro. Tenho a satisfação, pela raridade da obra, de fazer a entrega deste exemplar que eu tive lá para o Dr. Raimundo dele como presentinho para a academia. Era o penúltimo, como já disse. Então, ainda tem um lá. Tem uma contribuição, porque o professor Ferreira não achei muitas unidades. Embora seja um padrão, vou procurar mais coisas acerca de voltar com informações. Ok? Tempo, quero registrar aqui a presença também da Delícia da Silveira Barros, que é membro da Academia Goiana de Letras. E eu queria saber, né, dos presentes, se alguém tem mais alguma informação relevante a respeito do patrono da cadeira 21.
eu fiquei instigada quando eu vi que iam falar sobre o Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, porque para mim é a figura que mais representa o nosso estado de Goiás. O Francisco Ferreira, ele é o escritor preferido do Chico Buarque de Holanda. O Chico Buarque acredita toda a riqueza das palavras, todas as cantadas, ele dizia que todas as mulheres que ele conquistava era graças ao Francisco Ferreira, ao dicionário do Francisco Ferreira, que ele recebeu como herança do pai dele. O pai dele guardava como um bem precioso. E antes de falecer, ofereceu para o Chico aquela herança. E o Chico guardou com muito carinho. E ele pesquisava tanto que o dicionário já estava estragado, já estava rasgado, enfim. E ele foi em busca de comprar outras edições. Ele disse que andou a cidade inteira e conseguiu comprar 6. Todos que ele encontrou, ele comprou. E depois ele ficou sabendo que a editora ia publicar uma nova edição. Ele ficou meio que frustrado por ter pesquisado para conseguir, e por outro lado ficou muito feliz, porque ele podia ter uma nova edição. Então, e o interessante também é que o professor Francisco Ferreira, ele não soube do sucesso do seu dicionário, que foi o primeiro dicionário publicado. Ele foi morar em São Paulo, no Rio, não sei onde o dicionário foi publicado. Mas foi só depois da morte dele, diz que chegou na editora, ficou guardado nas gavetas, e só depois da morte dele. Só mais um detalhe, certa vez o Instituto Histórico nós estávamos organizando um seminário sobre os pioneiros do Instituto Histórico. E um deles é o professor Francisco Ferreira, de Castro Azevedo, e quem ia falar sobre ele, o professor José Mendonça Teles. O professor disse que o professor Francisco era muito hilário nas aulas dele. Ele sempre fazia piadas e contava histórias. E certa vez ele começou a aula dele perguntando aos alunos qual é a parte do organismo, do corpo humano, que cresce mais rapidamente. E daí houve aquele sorriso malicioso e ele deu a aula dele. Aí no final, onde todos já estavam comentando o que seria, qual seria aquela parte, né? Ele olha, gente, não é o que vocês estão pensando. A parte que mais dilata e que cresce no organismo humano é a pupila. Então, assim, o professor Francisco deixou uma história, um legado muito grande para o nosso estado de Goiás. E o Chico conhece o nosso estado através do Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, que é o prefaciador da última edição dele, que vale a pena ler. Ele conta toda essa história da herança do pai com relação ao dicionário. Obrigada, gente. Quero agradecer. Paraná, por pouco não é publicado. O intelectual Antenor Nascentes, eu acho que foi na década de 40, esteve na cidade de Goiás e se encantou com aquele fichário dele. Pediu a uma professora, só manda os originais para o Rio de Janeiro para ser publicado. E ele enviou. E esse material se perdeu. Foi encontrado na estação ferroviária, não sei como, de Pires do Rio. E é muito pouco nós ficaríamos sem o dicionário analógico. Era só isso que eu queria dizer. O professor Francisco foi uma das figuras mais importantes que nós tivemos no estado de Goiás. E nós vamos encontrar sobre ele diversos livros de pesquisas, começando Retratos da Academia Goiana de Letras, de Humberto Crispim Borges. Academia Goiana de Letras, História e Antologia, que eu
publiquei em 2000, salvo me engano. Zé Mendonça Teles publicou um livro que se chama Dicionário de Escritores Goianos. Tem uma bela biografia dele. Ainda nós vamos encontrar no trabalho de Gastão de Deus Vitor Rodrigues, de 1917, referências elogiosas a respeito do professor. Nós vamos encontrar ainda nas revistas da Academia Goiana de Letras e nas revistas do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás diversos trabalhos de professores, historiadores, pesquisadores que têm seus trabalhos ali insetados. Bom, eu acho que é apenas para quem gosta de pesquisar. O Luiz Otávio, meu amigo de há muitos anos, sei da seriedade com que ele encaminha os seus trabalhos. Ele pode, talvez, completar com todas essas obras que eu estou dizendo aqui, e também deve ter outras obras importantes a respeito da vida dele. Muito obrigado. Fico agradecido pela contribuição de todos. Eu não tive essa facilidade de acesso, não tinha maiores conhecimentos, mas fico muito agradecido do geral, amiga, tudo essas informações que sempre vieram e que deram mais conteúdo, a informação sobre o meu patrono. Vai ser agora objeto de estudo mesmo. Obrigado a todos. E eu penso que ninguém, todo que escreve, tem que escrever confeccionado na tradução. Tem o meu caminho da escrita. Dando continuidade ao projeto, muito obrigado, Luiz Otávio, pela exposição, obrigado a todos que colaboraram. Isso enriquece o debate, o conhecimento e a gente valorizar a memória da literatura em Goiás. Isso engrandece muito a academia. E só para reforçar, o projeto Trajetória, Voz e Memória, ela faz parte do edital de manutenção de espaços culturais da Política Nacional Aldir Blanc. É bom reforçar isso, que é um financiamento que permite, através da Secretaria de Estado da Cultura. Inclusive agradecemos muito a secretária e o Conselho Estadual de Educação por promover tais ações e a nossa academia ter sido uma das contempladas, com um projeto brilhante que tem acrescentado muito. E esse ano é o Ano Cultural Geral do Coelho Vaz, que já, vamos dizer, presente, contribuiu, colaborou aí também com todas as entidades culturais de Goiás. E dando continuidade, eu quero convidar para o panegírico. Muito obrigado. E ainda consternado com a perda do acadêmico Licínio Leal Barbosa, que ocupava a cadeira número 14, patroneada por Colemar Natal e Silva, reverenciamos a sua memória. E o panegírico será proferido pelo acadêmico Abílio Volney Aires Neto. Eu convido.
corrigindo Conselho Estadual de Cultura, né, a nossa agradecimento aqui. E eu quero convidar os familiares do Licínio Barbosa para estarem aqui conosco, na frente, para ouvir essa honrosa homenagem. Tem um local reservado aqui para vocês. Bom dia, confrades. Mostrar esse momento é importante, a família, as irmãs, a esposa, porque o sepultamento estava ali do lado da Tauro de Deus na maçonaria, e ela nos recebeu com um sorriso tão bom. Eu gostaria de expor o que está fervilhando dentro do meu coração. A gratidão. Eu, como irmã do Licínio, estou aqui também representando os meus irmãos que não puderam vir. O Osíris, principalmente, ele fez toda a força, mora em Brasília e não pôde vir. Então, eu quero aqui só expressar o que está dentro do meu coração, a gratidão que eu sinto pelo meu irmão Licínio, que hoje está fazendo 5 meses que ele partiu, mas para mim ele não partiu, ele está aqui dentro. Para a família ele está presente. Então eu só quero dizer que o Licínio representou muito e representa na nossa vida. Os 7 irmãos dele foram todos encaminhados profissionalmente por ele. E foi, durante toda a sua vida, prestou atenção, dando, até a construção da minha casa ele me ajudou. Então, não posso me delongar, porque eu tenho tempo é curto. Mas só quero agradecer à Academia Goiana de Letras que me deu essa oportunidade. Muito obrigada. Aí, Benorais, é tão acolhedor esse ambiente, não é? Presidente Marisley, saudar cada um do rosto de cada um. Estamos com família aqui, né? Presidente Geraldo. Poxa vida, as escritoras aqui. Há ambientes que são mais tensos, né, presidente? E você tem tanto amor por isso aqui. A Academia Goianiense se firmou. Eu dizia para o Emílio, você fundou os companheiros, e a Idenor refundou. Mas acho que Marisley agora vai superar vocês dois. É só a continuação da obra. Eu destaquei isso aqui, a querida viúva do Dr. Licínio, e ela me disse, eu já tinha lido a matéria. A passagem do Dr. Licínio Leal Barbosa, ocorrida em Goiânia no dia 27 de março de 2005, aos 81 anos, representou uma perda para o cenário jurídico, acadêmico, maçônico de Goiás. Embora nos últimos ele houvesse deixado o protagonismo presencial. Ela me disse que foram quase 10 anos, não? E ela me disse aí que ele era tão inteligente, uma mente tão lúcida. Faltou um pedaço disso no final, porque já tinha cumprido a trajetória, marcada pela erudição, ética e um compromisso com o conhecimento e o serviço. Legou um patrimônio intelectual e institucional que merece ser devidamente reconhecido e perpetuado. A recente iniciativa de inaugurar uma vasta biblioteca com seu acervo pessoal na sede da loja grande maçônica do Estado de Goiás, do setor Jaó, e a ideia em andamento de nomear a Avenida Progresso em sua homenagem, no mesmo setor, são tributos que sublinham a profundidade de sua influência. O seu itinerário profissional e acadêmico destacou-se a força do magistério e da advocacia, numa jornada pautada pela excelência em suas frentes. Sua carreira acadêmica teve início em 1968, quando se dedicou ao ensino em instituições de prestígio, como a Universidade Federal de Goiás e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A liderança de Licínio manifestou-se de forma acentuada a assumir a diretoria da Faculdade de Direito da UFG
entre 80 e 86, período em que também coordenou o programa de mestrado em Direito. Sua visão estratégica foi fundamental para a inovação curricular da instituição, combinando na implantação dos cursos de mestrado em Direito Agrário e Ciências Penais. Os programas foram cruciais para consolidar o FG como polo de excelência, elevando o padrão de pesquisa e a formação de novos juristas em Goiás. Segundo a DUF, o sindicato Jornal Opção foi a fonte que pesquisei. Adicionalmente, a carreira do Licínio Leal Barbosa distinguiu-se como um advogado criminalista de gabarito. Atuou em causas de grande repercussão no Estado, onde sua retórica apurada e seu estilo jurídico se destacavam em narrativas, inclusive historiográficas. Era conhecido por uma culta redação e um profundo conhecimento do vernáculo, características que o tornavam uma figura ímpar nos tribunais. Sua capacidade de articular argumentos complexos com clareza e elegância era admirável, transformando suas peças jurídicas em verdadeiras aulas de direito e língua portuguesa. A influência dele estendeu-se também de forma capital ao cenário maçônico de Goiás, onde se iniciou em 1958 na loja Roosevelt. Durante a sua gestão como grão-mestre, seus feitos foram notáveis, perenes, demonstrando seu vigor administrativo e sua capacidade de articular projetos de longo alcance. Ali eu deparei com um busto dele, que uma coisa tão bem elaborada, tão bem feita, aquele santuário que é aquela loja maçônica, uma pirâmide na parte externa, para onde levaram todas as obras e todos os livros da biblioteca desse gigante da cultura goiana, membro da Academia Goiana de Letras, diversas outras instituições importantes. Empreendeu a modernização da gráfica da grande loja, promoveu a expansão sem precedentes do número de lojas, que saltou de 41 para 83. O maçônico é muito grato, tem ele assim como um monstro sagrado mesmo, né? Nós vimos essa liderança dele, essa memória. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras Maçônicas, no Rio de Janeiro, onde ocupou a prestigiosa cadeira 32. Sua presença na BLM atesta sua notável contribuição ao pensamento e à historiografia maçônica. Ele é natural do estado do Piauí, adotou Goiânia como sua terra, acho que acertei, não é? E, tendo sido um dos idealizadores e fundadores da Academia Goiana Maçônica de Letras, aqui em Goiás, a cadeira número 1. O reconhecimento formal de sua produção literária e de sua contribuição à cultura materializou-se com a sua posse na Academia Goiana de Letras. Aiden Moraes, você foi presidente da Academia, é presidente da Academia, me disse que não quer mais, e já deu sua contribuição e a gente doido para você continuar, com voto de sobra para ser reeleito. E Licínio, então, valorizou a nossa Academia Goiana. A prolífera produção literária de Barbosa compreende mais de 20 obras publicadas que abrangem uma gama diversificada de temas, refletindo sua vasta erudição e seu pensamento multifacetado. Na área do direito, um caso emblemático para encerrar o panegírico, que ilustra sua perspicácia jurídica, foi a defesa do cineasta João Batista de Andrade, em face da queixa-crime contra a honra dos mortos, envolvendo o filme O Tronco. Na ocasião, Licínio sustentou que a questão transcenderia a alçada do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, devendo ser julgado pelo Tribunal da História. E eu então peguei esse nome para ser o nome do meu livro no Tribunal da História, já que eu era um dos queixantes, juntamente com o meu irmão de Marrone. Essa peça histórica, em 1998, 99, fomos ao Morro do Cabeludo, em Pirinópolis, fotografamos a cidade cenográfica, tentamos que o cineasta fizesse um filme em que pudesse retratar apenas a ficção literária maravilhosa do Tronco, sem adentrar nos meandros que a historiografia cuida no campo dos livros históricos, já que Bernardo diz que a sua obra não retrata a pessoa viva ou morta, embora os fatos de fundo inspiraram a denunciar aquele holocausto de 9 pessoas atadas a um tronco de madeira, sequestradas exatamente por uma comissão de inquérito presidida por um juiz que deveria fazer justiça, mas foi fazer política e terminou que a região foi assaltada, 16 mil cabeças de gado tocadas abertamente com
a conivência do poder público da oligarquia ancestral que no episódio governava os destinos de Goiás. E Licínio diz mais. Este episódio foi documentado na obra no Tribunal da História, que cita meu livro, fiquei honrado, onde está transcrita a queixa. Por outro lado, a peça de defesa elaborada por ele. Na querela historiográfica, sustentou o Dr. Licínio que a complexa interação entre arte, história e direito frequentemente gera controvérsias que desafiam os limites da interpretação judicial e da liberdade de expressão, ao afirmar que no cenário jurídico brasileiro, o caso envolvendo o renomado cineasta, uma queixa-crime, ajuizada por Abílio Neto e seu irmão Gilmar Bowley, que é doutor em Direito, emergia como um estudo explorando os fundamentos jurídicos e os princípios constitucionais que sustentaram a argumentação entre as partes. A obra cinematográfica se propunha a ser uma adaptação do romance homônimo Tronco, e Licínio sustenta mais que exercia a advocacia no espaço sensível para cuidar de questões envolvendo a memória de figuras históricas de Goiás, como o deputado Abílio Bowley, presidente do Congresso Estadual, indicado à presidência do Estado, e poderia ser autor de outro crime político, de idealizar a divisão do Estado de Goiás para a criação do Estado de São Francisco. E esse parlamentar, de quem eu sou descendente como neto homônimo, aparece no relatório Álvaro Mariante, do Ministério do Exército, onde o governo federal determina uma intervenção de Goiás para que pudesse assegurar a situação do povoado de São José do Duro, hoje Dianópolis, Tocantins, onde o nosso querido presidente da academia da AGI subiu o morro para ver onde se encontrava de cima o mirante da Fazenda Buracão, não é, Walter Guedes? E eu fui com ele. Ele subiu melhor do que eu. A advogada na casa do Licínio teve a argúcia de demonstrar tecnicamente na defesa o desinteresse por filme e ambientar a realidade crua dos fatos, tal qual ocorreram, posto que desinteressantes para um romance, cuja finalidade maior estava no estilo bernardiano de denunciar com amplitude o coronelismo estatal, de manutenção do poder, ambição por terras e gado alheio, quando no vilarejo do Duro não havia gente para a formação da base de um coronel local, que em última hipótese estaria limitado a mandar em braçais e vaqueiros de fazendas. Abílio vivia na capital e o seu colégio eleitoral se poderia contar com 3 dezenas de pessoas na hipótese geográfica de um arraial perdido dentro de um capoeiral. Seus votos eram em Pirinópolis, Bela Vista, Raia, Santana das Antas, Rogenários, nome por Abílio Gomes sugerido da tribuna do Congresso, e outras cidades goianas, pois era um sertanejo. Terminado o último mandato, retornaria para as fazendas deixadas pelo pai no esquecido norte de Goiás. Fluida a peça culta para terminar, de defesa de Licínio Barbosa, a dedução de que eles não poderiam mesmo cuidar do prolongamento dos barulhos do Duro, nos sucessivos combates que duraram de 1919 a 1926, onde pelo menos 71 pessoas foram assassinadas pela força pública do Estado. A arte literária de Licínio Barbosa se manifestou em dezenas de peças jurídicas elaboradas perante juízos e tribunais de justiça brasileiros. Declinou da competência jurisdicional como faria um juiz para deixar ao Tribunal da História os processos das emboscadas do regime goiano no primeiro quartel do século XX, a oficialidade de avanços em noturnos, o abrigeato pelos piquetes de soldados improvisados, a morte de inocentes para o furto e a sebagem no esquecido norte do Estado, onde a mão longa dos coronéis políticos disputava não as terras do norte, que não tinham valor, mas os rebanhos gulosamente afanados pelas hostes policiais, a mando de Eugênio Jardim, então presidente do Estado de Goiás, eu é que estou dizendo. A laboriosa petição de defesa de Licínio, voltando a ele, no filme O Tronco, é por coerência forasteira, a linha do tempo dos acontecimentos reais da chacina oficial do Tronco, visando reprimir o 1919, que um dia e de outra forma libertaria o norte goiano para os seus lances de protestos políticos revolucionários. O filme, inversamente rotulado como a chacina dos coronéis, deveria ser propriamente intitulado A Chacina Praticada pelos Coronéis da Capital contra vítimas inocentes que de coronel nada tinham. E Licínio vai dizer, então, esta questão não poderá adentrar mais os portais dos tribunais. Ela está afeta ao Tribunal da História.
É lá que os escritores, os pesquisadores julgarão, encontrarão os dados, a bibliografia, os autos do processo criminal que gerou meu livro Barulho. E eu fiquei encantado com este homem maravilhoso que é Licínio Leal. Ele não acusou, ele não defendeu, ele deixou que a questão fosse decidida pela história e disse que os seus constituintes não deveriam ser, portanto, responsabilizados em queixa-crime, porque eles não estavam cuidando de história, mas de literatura e de ficção. Eu acho que esse momento parece um pouco com Jesus perante a mulher adúltera, onde Jesus diz: cadê os teus acusadores? Ela diz: eles se foram. Ele diz: pois eu também não a acuso. Vá e não peques mais. Obrigado. Muito bem, amigo. Obrigado pela excelente exposição. E eu quero franquear a palavra para a família ou para os convidados. Se alguém tiver algo a acrescentar. Emídio. Eu fui aluno do professor Licínio, grande penalista. Eu me lembro quando nós fomos a Brasília, ele e eu, e entramos no gabinete do então ministro da Agricultura, Iris Rezende Machado. E chegando no gabinete do ministro, lá estava o querido Geraldo Bibiano, o ministro. O professor Licínio falou: esse aqui é o novo goiano, está aqui há pouco tempo. E o Iris olhou e falou: você é baiano? Ah, também o meu avô é baiano. Eu falei: meu pai gosta muito do senhor. Meu pai, na época do Iris, que ele era vereador dos mutirões, meu pai dizia: esse menino que quer ser presidente do Brasil. Na hora o Iris pegou o telefone e ligou para Salvador para falar com meu pai: eu estou aqui, João, com seu filho. Pode deixar que eu vou tomar conta dele. E como foi importante o apoio do Iris aqui. O professor Licínio tinha uma característica, eu já disse aqui para as irmãs, pouco conhecida. Ele era um menino, ele era uma criança. Por detrás daquela formalidade, doutora Bíblia, por detrás aquele respeito profundo, ele tinha uma alma de criança. Como ele confiava facilmente nas pessoas. Foi convivendo com o professor Licínio que eu percebi minha inferioridade espiritual. Meu Deus, como eu sou desconfiado, como eu sou inferior. Como ele confiava nas pessoas, como ele acreditava nas pessoas, como ele era quase assim, ele era um anjo. Ele tinha um coração de anjo, dona Batia. A senhora conhece melhor que eu. Então, quem conhece o professor Licínio sabe o quanto que aquela alma era um anjo. Como ele confiava, que coração. Teve um dia que eu pensei: nossa, mas ele é tão ingênuo, ele não está vendo. Ele sabia. Ingênuo era eu, que imaginava que ele não sabia. Há uma diferença entre pureza e ingenuidade. Ele era puro. Ele é puro. Porque o puro é aquele que se passa por ingênuo, mas não é. O puro é aquele que vê sempre o melhor de cada um. Então ele pegou aquele menino na época de 24 anos e adotou. E levou para a maior autoridade naquele tempo, que é o Iris Rezende. Ele pegou o menino, tal qual se pega o filho, e levou para Brasília e disse: esse aqui é o baiano que eu adotei. Então, eu tenho muita gratidão por esse homem. Que Jesus possa abençoá-lo onde ele estiver. Com certeza não é na condição que estava antes, muito mais iluminado. E que ele continue a iluminar o Piauí e Goiás e toda a família e todos nós. Então que esse menino Licínio Leal Barbosa, essa criança anjo espiritual, possa receber de nós o nosso abraço, o nosso afeto, o nosso carinho e o nosso amor e a nossa gratidão eterna.
eu sou a Ana Kelly e eu não conheci pessoalmente o Licinho Barbosa, mas eu conheci de uma maneira interessante. Na década de 90, eu entrei como aluna da graduação no curso de filosofia na UFG. E tive um professor que me marcou profundamente, que eu coloco entre os grandes professores de filosofia que Goiás teve, ao lado do José Nicolau Reck, Joel Ulloa, o Gonçalo Armingos Palácios, que está, devido às suas disputas filosóficas, está na cidade de Goiás, deixou Goiânia. Mas o Gonçalo via a filosofia como uma esgrima intelectual, um desrespeito quando alguém escreve algo bom e ninguém se posiciona, quer ser favoravelmente ou de forma desfavorável. Então ele sempre se posicionava. Do ponto de vista internacional da filosofia, seu grande interlocutor era o Lukács. Em âmbito nacional, a Madalena Chauí da USP. E em local aqui em Goiânia, o Licinho Barbosa. Porque ele escrevia semanalmente nos jornais uma coluna e sempre era um tema da filosofia jurídica. Então ele era um erudito e, para além do direito, ele era um verdadeiro jurista. E não tem como ser jurista sem filosofia. Então, como esse professor que eu tive, sempre escrevia uma réplica sobre as colunas, e ele só escrevia porque ele via a grandiosidade do texto, eu comecei a ler e me interessei bastante. Eu sempre vi a filosofia que ela tinha que dialogar com outras áreas. Então, quando eu me tornei professora na Faculdade de Direito, eu fazia os recortes ainda dos textos do Licinho e usei inúmeras vezes em sala de aula. E foi dessa maneira que eu conheci essa vertente filosófica que ele tinha. Obrigada e parabéns para mim. Meu nome é Osmar Pires, eu sou titular da cadeira 29 da Academia Goianiense de Letras e fui o presidente dessa academia, em seguida a gestão fundadora do professor Emílio Brasileiro. Durante esse período, nós convivemos com o confrade Licinho Leão Barbosa, que ocupou a primeira titularidade da cadeira 14, que tem o patrono Colemar Natal Silva. O patrono da cadeira 29 é Atílio Correia Lima. Então são nomes intrinsecamente ligados a Goiânia, honrando, portanto, o nome da academia. Isso, por si só, significava já uma aproximação com o professor Licinho, mas não basta. Ele foi o prefaciador de um livro que eu publiquei, chamado Arborização Urbana e Qualidade de Vida. Mais ainda, ele foi meu advogado, penalista, nas N ações injustas que o Ministério Público promoveu contra a minha pessoa. Eram tantas que não tinha como pagar o promotor da defesa. Mas o professor Licinho enfrentou aquele desafio. E ele fez a defesa com uma desenvoltura, com um empenho e um compromisso que me cativaram. E ele dizia para mim: Osmar, eu faço isso pelo seu irmão, o Eliomar, que está ali. O Eliomar apoiou a minha candidatura à presidência da OAB, rompendo um estigma que pesava sobre mim, de que eu era de direita. E nós estamos recebendo o apoio da esquerda e da oposição entre os advogados. E isso me orgulha muito. Então eu sou devedor
dessa gratidão ao seu irmão e, portanto, eu devo a você também por compromisso, além de tudo que nós temos de comum. Essa relação em comum vem de muito tempo, desde os tempos da Universidade Federal de Goiás, em que ele foi diretor da Faculdade de Direito sob a ditadura militar. E como presidente do DCE, lá em 1980 e 1981, nós deflagramos a primeira greve geral da Universidade Pública Brasileira aqui na UFG. E essa greve conquistou o direito, a primeira da história das universidades brasileiras, de eleger o reitor da UFG e os diretores de faculdade. O professor Licínio, por dever de ofício, naquele tempo, ele não podia sair desfraldando bandeiras. Assim como o professor, o pai do Pedro Nolasco, que está aqui, que foi reitor da UFG. Ele também não podia sair desfraldando bandeiras, mas eram grandes apoiadores e democratas. Isso nós temos que reconhecer. O professor Licínio sempre foi um democrata. E eu quero dar esse testemunho porque eu sou um anistiado político, recentemente. Então passei a ter acesso aos arquivos do SMI, aqueles que estão lá de forma digital no Arquivo Nacional. E aí eu tive acesso a um arquivo que é a prova cabal do que eu estou dizendo. O professor Debré, bastante conhecido de todos aqui, ele foi professor de vários, ele foi preso em 1971 porque visitava Goiânia o general, me parece que era um deles. E aí os estudantes fizeram um protesto. E teve um estudante que foi preso, supostamente pela Polícia Federal, com uma bomba relógio armada para explodir naquele período. E junto desse material estava um livro de autoria do professor Debré. Aí a Polícia Federal correu e prendeu também o autor do livro. Como ele era advogado, a OAB designou, por dever de ofício, 2 advogados para fazer a defesa do advogado preso. Os 2 advogados foram Jonatas Silva e Licínio Leão Barbosa. A polícia deu em cima dos 2, prendeu o professor Jonatas, não conseguiu prender o Licínio, mas na informação do SMI sobre o professor Jonatas está relatado aquele notório comunista esquerdista de Goiás, Licínio Leão Barbosa. Esse testemunho é para desfazer um mito gerado pela ditadura contra o professor Licínio, que permanece até hoje. Eu prestei homenagem póstuma ao professor Licínio, publicando nas redes o meu testemunho, o meu agradecimento, a minha homenagem póstuma ao professor Licínio. E publiquei nas minhas redes. Uma dessas publicações é do grupo Viração, formado por notórias pessoas que eram de esquerda, que permanecem até hoje ligadas nesse grupo. E lá, infelizmente, a minha mensagem foi contestada absurdamente, porque o homenageado seria um agente da ditadura, dedo duro da ditadura. Olha o nível de desinformação, como ela permanece. Então, esse meu testemunho pode estar sendo um pouco demorado, porque eu achei oportuno trazer isso a lume para acabar com essa injustiça. O professor Licínio é um democrata dedicado. As pessoas
E eu sou testemunho disso pelo compromisso que ele fez na minha defesa, que foi precedente nos tribunais superiores para a reformulação da lei de improbidade administrativa, que promoveu muitas injustiças, levando pessoas às penas mais duras dessa lei, como é o caso do professor Elias Racinelli, que responde a 1.200 processos de improbidade administrativa. Professor aqui da UFG, médico, injustamente. Então, parabéns à família, parabéns aos seus irmãos. Tenham a certeza que Licinho estará sempre presente nas nossas mentes e nos nossos corações. Muito obrigado. Obrigado a todos pela colaboração, pelas palavras. Para essas palavras muito gentis que vocês usaram. Então, agradeço a todos que vieram, as palavras todas muito gentis. Sei que aqui ele está entre nós e entre amigos, porque ele adorava a academia feminina, a academia goianiense de letras, como admirava a academia goiana também. Era muito participativo, ele gostava muito disso. Ele deve estar ouvindo tudo que vocês estão dizendo, deve estar vendo quem veio prestigiar. Muito obrigada a todos. Eu me comovi. Então, quero anunciar aqui as presenças de Vitor Fernando Perino Vitória, do Lions Goiânia Sul, e do Valderli Guedes, presidente da Associação Goiana de Imprensa. E para finalizar esse momento, eu quero ainda fazer um convite. Amanhã, às 17 horas, na Academia Goiana de Letras, a posse do acadêmico Jales Mendonça, na cadeira de número 27. Então, fica um convite para vocês. E se quer fazer um convite? Como é que vocês estão aí de frequência à academia de ginástica? Deixa eu ver aqui, se as mulheres estão preparadas. Estão todas preparadas. Ninguém de salto-agulha. Os homens estão de tênis, sapatos confortáveis. Então, qual é o convite que eu gostaria de fazer? Podemos ir até a sala? É só uma quadra. Nessa mesma rua, já está de cara com o edifício Itamaraty, na Avenida Goiás. O que vocês acham? Vamos movimentar esse centro? Vamos fazer uma caminhada coletiva até lá? Caminhada cultural. Caminhada cultural? Quem concorda, permaneça como está. Ok, todos concordaram. Pode ser? Podemos agora, cerimonial? Declaramos encerrado oficialmente essa reunião e agradecemos a presença de todos quem tiver disponibilidade. Caminharemos até lá para conhecer a nossa